Pelo Brasileirão, o Cruzeiro vai receber a Chapecoense. O Cruzeiro aí vem embalado, né? Começou a vencer aí jogos importantes aí no Brasileirão, subiu bastante na tabela, né? Começou o campeonato muito mal lá embaixo, enquanto a Chapecoense é a lanterninha, é a última colocada. Vamos ver os últimos jogos do Cruzeiro. Entre eles, 1-1, 2-0, 1-0, 1-0 e 1-1. Então foram menos de 4 gols nos últimos 5 partidas entre eles. O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos também, menos de 4 gols, enquanto a Chapecoense, tirando o jogo contra o Remo, que foi 5 gols, todos os outros também foram menos de 4 gols. Essa vai ser a nosso palpite aí para o jogo, menos de 4 gols na partida, com odd de 1.22. Em relação a escanteios, são dois times que utilizam um pouco essa arma, né? O Cruzeiro com uma média de 5 e a Chapecoense com uma média mínima, né, de 4. Então vamos para menos de 12, com odd de 1.32. Em relação a cartões, os dois times têm uma média iguais, né, 2.4 por partida. Então vamos para mais de 2 cartões com odd de 1.32. Em relação à nossa análise de risco, será vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando em casa, né, é a despedida aí no Mineirão antes da ida para a Copa do Mundo, né? Vai ter a pausa no Brasileirão para a Copa do Mundo. Quer se manter na parte de cima entre os 10 primeiros aí o Cruzeiro. Então, vitória do Cruzeiro com odd de 1.38. Outra partida pelo Brasileirão, o Remo vai receber o Atlético Paranaense. Duelo promete ser equilibrado, né? Odd de 2,80 para cada uma das equipes. Os últimos jogos aí do Remo, só vem dos últimos 5, apenas um empate, 4 vitórias, enquanto o Atlético Paranaense oscilou bastante, né? Dos últimos 5, apenas uma vitória e 3 empates. O Remo vem lá em 18ª posição, enquanto o Atlético Paranaense vem na parte de cima da tabela. Em relação aos últimos jogos, o Remo, né, tem uma média bem alta, né? Mais de 2,5 gols nos últimos 4. Dos últimos 5, os últimos 4 jogos, eles têm mais de 2,5 gols, então uma média bastante alta de gols, enquanto o Atlético Paranaense é ao contrário. Somente um jogo passou mais de 1,5 gol e o resto tudo com média baixas de gols. Como o Atlético Paranaense vai jogar fora de casa e vai jogar um pouco mais avançado, acredita-se que o Remo vai partir para cima, então vai abrir o jogo, então tem tudo para sair mais de 1,5 gol. Então esse vai ser nosso palpite, mais de 1,5 gol com odd de 1.25. Em relação a escanteios, dois times têm uma média parecida, de menos de 5 por partida, então vamos para menos de 12. E em relação a cartões, dois times também têm uma média igual, 2 por partida, então vamos para menos de 7, com odd de 1.22. Nossa análise de risco. Vamos botar dupla chance para o Remo. O Atlético Paranaense costuma jogar muito bem dentro de casa, nos seus domínios, mas quando sai para jogar, não joga tão bem assim. E o Remo, ao contrário, dentro de casa aí, vê os seus jogos importantes, inclusive eliminando o Bahia aí na Copa do Brasil. Então vai ser dupla chance para o Remo com odd excelente de 1.90. A próxima partida vai ser entre o Corinthians, que vai receber o Atlético Mineiro. O Corinthians com uma odd enganosa, né, de 1,80 contra uma odd de 5 do Atlético Mineiro. O Corinthians é uma equipe que oscila bastante, né? Mesmo jogando dentro de casa, nos últimos 5 jogos só teve 2 vitórias, enquanto o Atlético Mineiro também oscila bastante, só tem 2 vitórias também nos últimos 5 jogos. Isso aí demonstra, né, a posição deles na tabela. O Corinthians, inclusive, na zona de rebaixamento, né, com 18 pontos, mas bem próximo do Atlético Mineiro, está em 10º, mas só 3 pontos na frente. Em relação às estatísticas, em relação a gols, os dois times têm uma média baixa, de apenas 1 por partida, né? E principalmente o Corinthians, né? Tem uma média baixa, agora começou a melhorar um pouco, mas dificilmente passa de 4 gols nos seus jogos. Então nosso palpite vai ser esse, menos de 4 gols com odd de 1.16. Em relação a escanteios, os dois times têm uma média parecida, né? De 5 por partida. Então vamos para menos de 12, com odd de 1.35. Em relação a cartões, o time do Corinthians tem uma média de quase 3, enquanto o time do Atlético tem uma média de 2. Então promete ser um jogo bem faltoso, os jogos do Corinthians são sempre faltosos. Então vamos para mais de 2 cartões com odd de 1.25. Em relação à nossa análise de risco, seria prever aí, né, que o Corinthians, como oscila bastante, e o Atlético Mineiro também, é possível um empate nessa partida. Como a odd do Atlético está excelente, 5, a análise de risco seria dupla chance para o Atlético, pegando uma odd de 1.95. Para fechar a rodada do Brasileirão, vamos ter Vasco da Gama, que vai receber o Red Bull Bragantino.
Vasco com odd de 2 contra uma odd de 4 do Bragantino. O Vasco da Gama aí, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 2 e o Red Bull Bragantino idem. Então são dois times que oscilam bastante, né? Então é difícil fazer um prognóstico de vitória para um ou para o outro lado. Na tabela estão separados aí por 3 pontos, o Bragantino é o 6º, enquanto o Vasco está no meio da tabela, é o 12º. Estatísticas: os dois times produzem bastante gols, né? Mas acima de 1, inclusive o Vasco jogando dentro de casa, com a maioria dos jogos aí passa de 1,5 gol. Então esse vai ser o nosso palpite, mais de 1,5 gol com odd de 1,18. Em relação a cartões, o time do Vasco tem uma média de 2, enquanto o time do Bragantino tem uma média de 3. Então vamos para mais de 2 cartões na partida com odd de 1,25. Em relação a escanteios, os dois times têm uma média parecida de 5,5 por partida. Então vamos para mais de 5 com odd de 1,37. Nossa análise de risco vai ser o Vasco da Gama empate anula. O time do Vasco jogando em casa, a última partida aí se despedindo antes da Copa do Mundo, costuma jogar bem, né? Oscila um pouco quando joga fora de casa, mas quando joga dentro de casa costuma jogar bem e não deve perder essa partida. Então dupla chance para o Vasco da Gama com odd de 1,32. Do canal, vamos botar aí vitória do Cruzeiro jogando em casa contra Chapecoense e mais de um gol entre Vasco da Gama e Bragantino, totalizando uma odd de 1,85. Até o próximo vídeo.